Bom, galera, então agora é conosco, né? Um pouco de química, um pouco de carbono para vocês ouvirem um pouco mais daquilo que vocês já estudaram, né? Só para reforçar, para dar uma revisada e tal. Bom, sou o Ângelo Pinto, sou professor do Colégio Marista Frei Rogério de Joaçaba, moro em Campos Novos, mas vim de Lages, então, assim, um trecho longo de caminhada, né? No asfalto só. E aí, o que acontece, galera? A química, ela foi uma paixão. A minha esposa com certeza deve estar assistindo a live, que ela não fique ofendida, mas a química para mim ela é algo que me chama demais atenção. E dentro do ramo da química, os compostos de carbono, eles sempre me chamaram atenção ainda maior. Porque quando você estuda, por exemplo, a química geral, poxa, ela te dá uma base muito boa para entender as coisas todas da química. É como eu costumo falar para os alunos na primeira série, nas primeiras aulas, a química da primeira série, a química geral, é como se você estivesse ali aprendendo o alfabeto, aprendendo a ler e a escrever uma linguagem, que é a linguagem da química. E na segunda série você tem muito da físico-química, cálculos, compreensão de processos e tal. Mas a química do carbono, ela é vida. Ela é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos. Então, isso me chama muito a atenção porque conhecer o teu cotidiano de uma forma, por uma visão científica, de uma forma científica. Tá? Então, nesse momento, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho dos compostos de carbono, algumas dicas, porém, vamos ver sobre o carbono, vamos ver algumas classificações que são importantes. Ao final, reações orgânicas, porque o Enem tem o histórico de cobrar algumas reações orgânicas. E vou controlar meu tempo aqui, que quero deixar uns 10 minutinhos do final, para se alguém tiver dúvidas, tiver alguma questão, alguma curiosidade, alguma coisa que ficou, perguntar, e aí a gente faz um bate-papo ali. Tá? Bom, como trabalhar algo sem entender um pouco da história que há por trás disso? Então, na história da química do carbono, ou seja, da química orgânica, ela começa lá naquela época da história, porque nós sabemos que nós vivemos na Idade Média, a Idade das Trevas, vamos dizer assim. E quando nós saímos da Idade das Trevas, a gente só pode ir para a luz. E aí, então, veio o Iluminismo. Na época do Iluminismo, séculos 17 e 18, vários cientistas, principalmente da Europa, eles estudaram muito sobre tudo. Então, a gente tem Antoine Laurent Lavoisier, nós temos Berzelius, Bergman, que eu até vou trazer para vocês alguns aqui para a gente dar uma olhadinha, que trabalharam justamente isso, trabalharam a questão da essência dos porquês, vamos dizer assim, na química orgânica. E aí, a gente começa com essa tela aqui, ó. 1777, Iluminismo, né, o auge dele ali. Então, Bergman foi o primeiro a utilizar o termo química orgânica. Só vou compartilhar a tela, porque senão a gente não vai conseguir, né? Acabei esquecendo aqui. É comum, né? É bem comum. Então, aqui, ó. 1777, Bergman, o primeiro a utilizar o termo química orgânica. Porque, veja bem, eles já estavam pesquisando, já estavam descobrindo coisas novas, e chega um momento na vida que quanto mais conhecimento se tem, mais nós precisamos separar esses conhecimentos. Então, nós temos a química que vem dos seres vivos, plantas, animais e afins, e temos a química que vem dos minerais. Então, a gente tem a química orgânica e tem a química inorgânica. Passaram-se alguns anos, Berzelius criou a teoria da força vital. O que dizia basicamente essa teoria da força vital? Dizia que para que existisse um composto orgânico, precisaria que um ser vivo o produzisse. Eles não conheciam ainda, acredito, o petróleo, porque o primeiro poço de petróleo foi descoberto nos Estados Unidos em 1859, se não me falha a memória. Então, se eles tivessem descoberto isso antes, tivessem aprendido isso antes, talvez essa teoria não tivesse nem existido. Estou aqui conjecturando, né? Mas enfim. 20 anos depois, Friedrich Wöhler, ele, sem querer, conta a história de que no laboratório dele ele aqueceu, por engano, misturando substâncias, o cianato de amônio. E o cianato de amônio, por aquecimento, ele produziu ureia.
Então, você imagina o seguinte, vocês têm toda a história da química, 1808, teoria da força vital, somente seres vivos podem produzir compostos orgânicos. 20 anos depois, mais tempo do que a grande maioria das pessoas que estão assistindo essa live agora, imagina 20 anos acreditando naquela teoria. E aí, um dia, por descuido, vamos dizer assim, ou pela mão de Deus, se preferirem acreditar dessa forma, produz ureia. A gente sabe que a ureia é um composto orgânico que nós produzimos para eliminar substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. E aí, essa mudança, essa produção de ureia pode parecer algo muito pequeno, só que ela deu uma nova noção, uma ideia muito mais abrangente da química orgânica, de que nós poderíamos produzir compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Depois disso, um outro cientista, que não me recordo o nome, Bartolotto, acho que ele produziu acetileno a partir de uma reação com bastões de carbono. Aí depois uma década depois, ele polimerizou esse acetileno, produziu benzeno. Então, a ciência foi caminhando cada vez mais rápido, cada vez a passos mais largos. E em 1858, Auguste Kekulé, ele foi um cientista também que dedicou-se demais à química orgânica. Ele, inclusive, quando a gente faz os compostos orgânicos, nós ficamos desenhando ali carboninhos, tracinhos, ele foi o responsável pela evolução, pela criação e pela evolução dessa forma de representar. Inclusive, tem uma historinha de que Kekulé, porque, vejam bem, na época, já se sabia que as fórmulas de alguns compostos e assim por diante. E aí, o Kekulé, ele pegava e montava as estruturas dessa forma que ele criou, montava as estruturas. E quando chegou no benzeno C6H6, ele travou, deu tela azul nele, sabe? Porque nenhuma das formas que ele representava de cadeias carbônicas servia para uma cadeia com 6 carbonos e 6 hidrogênios. E aí conta a história, então, que ele adormeceu na frente da lareira e teve um sonho. Nesse sonho, havia uma cobra e essa cobra, ela mordia o próprio rabo. Essa história é muito famosa, a gente vê em diversos livros. E ao sonhar com isso, ele pensou, caraca, e se os carbonos ligarem um com o outro, como uma cobra mordendo o próprio rabo? E aí ele percebeu e pensou que existiam cadeias carbônicas não necessariamente só abertas, carbonos alinhados entre si, mas que existiam cadeias fechadas. A partir disso, a química orgânica foi dando saltos cada vez maiores, de milhares de compostos orgânicos para milhões. Hoje aí temos dezenas de milhões de compostos orgânicos conhecidos, e sempre que a indústria farmacêutica produz um novo medicamento, que a indústria em geral produz um novo polímero, alguma coisa assim, eles estão produzindo uma nova cadeia orgânica. Tá? E aí eu coloquei ali, entre parênteses, 3 postulados, que talvez seja útil para a gente entender um pouco do que vem adiante. Os 3 postulados de Kekulé são os seguintes. Primeiro, o carbono é tetravalente. Se não me falha a memória, em 1865 ele afirmou. Então, o carbono é tetravalente, ou seja, tetra é 4, valente, valência. Então, ele faz 4 ligações. Segundo postulado, de que as valências são iguais. Então, não importa com quem ele esteja ligando, elas são equivalentes. E o terceiro postulado, bastante famoso, e é óbvio mesmo assim, mas que na época não, os carbonos ligam em sequência. Porque o que torna o carbono um elemento tão especial? É a capacidade dele de encadeamento. Então, existem cadeias de 1 carbono, existem cadeias de 2 carbonos, 5 carbonos, centenas de carbonos, e quando nós falamos em polímeros, existem cadeias com milhares de carbonos. Por isso que os polímeros têm um problema tão grande de desmontar essas cadeias, porque a química evoluiu muito mais rápido do que os seres decompositores, que levam milhares, talvez milhões de anos para evoluírem, e a indústria evoluiu em décadas, em séculos, produzindo compostos que as bactérias, fungos, os seres decompositores não conseguem quebrar. Por isso que hoje a gente tem um grande problema dos plásticos em geral, né, que estão aí sujando oceanos, sujando as cidades. Contam
os plásticos com a ignorância das pessoas que não têm o devido cuidado, que consomem polímeros sem a menor consciência de coletividade, de sustentabilidade. Vão na farmácia, eu sempre cito isso, e outro dia eu conversei com uma farmacêutica aqui em Campos Novos, ela me disse que a senhora foi e comprou um flaconete de Epocler, e ela entregou num pacotinho de papel. E a mulher, não, a senhora poderia me dar uma sacolinha? Então, poxa, a sacolinha para uma coisinha tão pequena, né? Então, esse consumo exagerado criou problemas e hoje nós precisamos resolver isso. Inclusive, a minha geração, a geração talvez dos meus pais, que foram os responsáveis por uma criação de problemas, a geração de vocês tem meio que como se fosse uma meta, vamos dizer assim, uma responsabilidade por questão dos biomas, por questão do nosso mundo de resolver isso. Então, criar polímeros biodegradáveis, compostos que substituam os outros compostos mais utilizados, por exemplo, combustíveis fósseis e assim por diante. Tá? Seguinte, próximo ali então, carbono, configuração eletrônica. Quando a gente fala do carbono, para nós compreendermos todo o restante dos itens que nós trabalharemos, eu acredito fielmente que nós precisamos entender a eletrosfera do carbono. Então a gente sabe que ali no século 17, 18, a química orgânica começou a ser estudada com mais afinco, com mais cuidado, e no início do século 20 nós tivemos ali o grande estudo da mecânica quântica, da física, e que acabou dando origem então a uma série de teorias que os cientistas criaram para explicar comportamentos. E nós temos, no caso do carbono, veja, o carbono ele tem número atômico 6. No estado fundamental, ele tem 6 elétrons. Se nós fizermos a distribuição desses 6 elétrons, então nós teremos 1s2, 2s2 e 2p2. 2, 2, 2, 6. Estes níveis aqui, eles compõem a camada de valência, que é onde tudo ocorre. Onde ocorrem as ligações, onde o elétron sai, o elétron entra, e assim por diante. Para quem já estudou a teoria dos orbitais, acredito que todos, a gente lembra então que subnível S tem um orbital, ou seja, ele tem um espaço que abrange 2 elétrons. E o subnível P, gente, eu sou descoordenado, eu não fiz o prezinho, tá? Então, desculpem as torturas aqui. E esse subnível S, então, ele tem 2 elétrons, e a gente representa isso normalmente com flechinhas, uma para cima e uma para baixo. Até porque, segundo alguns conceitos, você tem que ter 2 elétrons girando em sentidos contrários para que não haja repulsão entre eles. E no subnível P, existem, então, 3 orbitais e 2 elétrons. Os 2 estão aqui, porque nós não podemos colocar 2 elétrons juntos quando existem orbitais vazios. Lá, quando você estuda ligações químicas, existe uma regra que diz o seguinte: as ligações químicas, iônicas, covalentes, metálicas, nas covalentes comuns, porque existem 2 tipos, né? A comum e a coordenada, também chamada de dativa, outros trabalham com o termo de ressonância. Nessa ligação covalente comum, ela precisa de que haja elétrons desemparelhados. Por quê? Porque o elétron desemparelhado do átomo A, ele vai emparelhar com o elétron desemparelhado do átomo B. Assim como ocorre aqui, ó, 2 elétrons juntinhos. Casal de elétrons no mesmo orbital é o sonho de consumo deles. Veja bem, se o número de ligações, se a ligação ocorre em orbitais com elétrons desemparelhados, o carbono faria, teoricamente, quantas ligações? Ele tem 2 elétrons desemparelhados, tem esse aqui, tem esse, então ele faria 2 ligações. Só que desde 1800 e lá vai Guaraná com rolha, já se sabe que ele é tetravalente. Então você imagine os físicos e químicos já do século XX trabalhando com essa questão dos orbitais, enxergam isso. Aí eles pensam, caraca, maluco, como é que eu vou fazer entrar 4 elétrons para fazer 4 ligações em 2 orbitais?
E aí eles criaram uma explicação, uma teoria que explica isso, que é chamada de teoria da hibridação de orbitais. O que seria essa teoria da hibridação de orbitais? Nós sabemos que essa distribuição eletrônica aqui, ela ocorre por via de ordem crescente de energia. Então, o subnível S tem menos energia, subnível P tem mais energia. Ocorre, então, que esses elétrons eles acabam atingindo, em alguns casos, níveis diferentes de energia do que se esperava que fosse. Então, esse elétronzinho bonitinho aqui, ele vai sair e vai parar aqui, ó. E veja bem, agora nós temos... Poxa, nós temos agora 4 elétrons desemparelhados. 4 possibilidades de ligação. Por isso, então, a tetravalência do carbono. Só que essa mudança aqui, ela não ocorre de uma forma simples assim. Ela ocorre de uma forma mais complexa. A gente não vai tratar aqui por questão de tempo. A gente vai sintetizar isso, ou vai simplificar isso, no próximo slide. Porque, veja bem, elétron promovido abre um novo orbital que estava vazio. Não abre não, mas ele vai ocupar um novo orbital que estava vazio. E vai ocorrer, então, uma diferença de energia. Essa diferença de energia, essa mudança de um elétron de um orbital para outro orbital, ela pode ocorrer de 3 formas. Favorecendo um pouquinho aqui, então, passando adiante para a gente pular a parte chata e chegar na parte menos chata, os orbitais. Então, nós temos hibridação de orbitais do tipo sp3, temos hibridação de orbitais do tipo sp2 e sp. Para que isso serve? O tipo de hibridação que o carbono sofre vai determinar várias características dele. O número de ligantes, o tipo de ligação, a geometria dele, o ângulo entre as ligações. Então, cada hibridação tem uma. Então, vamos começar pela sp3. A sp3, ela é uma hibridação em que todos os 4 orbitais, aqueles quadradinhos que nós vimos antes ali, esses 4 bonitinhos, eles vão ficar no mesmo nível de energia. Um nível de energia mais baixo, que vai dar uma ligação de baixa energia, uma ligação legal, uma ligação SUS, que é a ligação que a gente chama do tipo sigma. Então, na hibridação sp3, o carbono ele vai desenvolver 4 ligações com 4 átomos diferentes. Tá? Esse carbono, que a gente representa dessa forma aqui, como se fossem 90 graus de ligação, na verdade ele é tridimensional. Ele adquire uma conformação tetraédrica. O que é um tetraedro? Tetra é 4, edro é face. Então ele é um triângulo de 4 faces, que tem entre todos os ligantes 109 graus e 28 minutos de ângulo. Alguns lugares trazem como 109,5 graus. Tá? Então, esse 109 graus e 28 minutos, ou 109 graus e meio, é o ângulo entre as ligações do sp3. É um número meio mágico até. Em algum momento vocês devem ter estudado a teoria das tensões de Bayer, que diz o seguinte, que quanto mais distante for as ligações de um ciclo, quanto mais distante for o ângulo das ligações desse ciclo de 109 graus, mais reativo será o composto. Então, você pega lá, por exemplo, o ciclopropano, ele tem ângulo de ligações de 60 graus. Então, ele torna isso um composto muito reativo. Tá? E o ciclopropano ele foi utilizado, se não me falha a memória, na história da medicina, como anestésico. Tá? sp2, ele é um carbono que faz uma ligação simples, outra simples e uma dupla. Então, ele 2 simples e uma dupla. Essa dupla ela é composta por uma ligação de um orbital que ficou numa energia mais baixa. A gente já viu que é um orbital que vai fazer a ligação do tipo sigma. E um outro orbital que permaneceu P. O P, lembrem, S é mais baixo, P é mais alto. O P ele permaneceu um orbital no subnível P original. A gente vai chamar ele de P puro. E a ligação que um orbital P puro faz é chamada de ligação π. Π é a ligação toda festinha, toda doidona, energia alta, quebra com facilidade. Compostos com maior número de ligações π tendem a ter
Não é regra geral, mas é um princípio que dá para a gente se apegar ali, uma maior reatividade. Tá? O ângulo das ligações, poxa, ele vai ter um ângulo perfeitinho, 120, 120, 120, somou 360. E essa geometria adquirida por um carbono que sofre hibridação sp2, a gente vai chamar de trigonal, trigonal planar ou simplesmente trigonal plana. Tá? Isso aqui vai ser bom depois até para a resolução da questão. E no caso do SP, você terá dois orbitais que desceram, que ficaram baixa energia, e dois altos, dois daquele tudo festinha. Significa que o carbono com hibridação sp, ele vai fazer duas ligações sigma e duas pi. E essas ligações sigma e pi, elas podem ocorrer de duas formas. Carbono simples e tripla, carbono dupla-dupla. Aí tem um macetezinho, porque quando você for olhar a cadeia carbônica, não importa como ela seja, você vai identificar os carbonos, com o tipo de ligações que eles estão fazendo. Se são 4 simples, se é 2 simples e uma dupla, se é 2 duplas, se é uma simples e uma tripla. E aí existe um macetezinho dos dedinhos. Eu sempre trabalho isso com os alunos. Deixa eu ver se a unha está bem limpa. Está limpinha. Então, olha só. Olha a mãozinha aqui. 4 dedos, 4 ligações. Como é que a gente vai saber lembrar disso aí? Então, você vai pegar o seguinte. Olhou para o carbono. Ele faz 4 ligações simples. O que você vai fazer? Vai somar os espacinhos entre os dedos. Então, 1 espacinho, 2 espacinhos, 3 espacinhos. sp3. Olhou para o carbono. Outro carbono. Ele faz uma dupla e duas simples. Ó, dupla, dedinho juntinho. Simples, dedinho separado. Quantos espaços temos? Deixa eu tentar virar melhor para a câmera aqui. 1 espaço, 2 espaços. sp2. sp. Poxa, ou ele faz tripla e simples. Ó, 3 dedinhos juntos. 1 dedinho separado. 1 espaço. sp. 2 duplas. 1 espacinho. sp também. Para que a gente utiliza isso? Ah, professor, eu tenho que revisar melhor porque você está falando e aí eu buguei. Deu tela azul, eu vou reiniciar o cérebro aqui para ver se a coisa engrena. Olha o tipo da questão. Essa é uma questão um pouquinho mais antiga. Eu já trabalhei muito ela nas aulas, tá? Mas é um exemplo para a gente entender para que serve aquela ali. A forma... Aí agora vem uma dica do Pinto. Eu sempre falo para a galera que nas questões de Enem você pula a abençoada o abençoado do enunciado e vai direto para o comando da questão. O comando da questão normalmente é a última frase. Às vezes você vai precisar voltar lá no enunciado, às vezes não. Ganha-se tempo, tempo é dinheiro. Tá? Veja só. Comando da questão. O que o comando diz ali? O comando da questão diz o seguinte. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é... Ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou para o enunciado. A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar, não planar, é biologicamente ativa. Não planar, ativa. Enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas. O grupo responsável pela bioatividade é aquele que tem grupos não planares. Se a gente voltar ali um pouquinho, tetraédrica é uma pirâmide, é toda, toda, assim, sabe, toda torta. Trigonal plana, plana. Linear, linear não é uma linha? Plana. Então essas duas aqui são planares. Essa aqui, não planar. Então, voltando lá na questão, todas as B, C, D e E possuem carbonos com duplas, ou seja, planares. Aqui é planar, isso aqui é o benzeno. O benzeno, vocês sabem que tem ligações duplas alternadas. Carbonos também planares, 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 planares. Planar, 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 planar. E aqui nós temos carbonos, todos eles sp3, todos eles não planares. Então, a resposta, alternativa A. Mais uma questãozinha. Pula o enunciado. Foi para o comando. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Não interessa o que diz lá em cima.
Interessa o que ele está pedindo. Hibridação. O que a gente vai fazer? Olha para o grafeno. Representando aqui as bolinhas, o carbono, todas elas. Eu vou pegar aquela ali e marquei. Olha como é que os outros carbonos estão organizados entre si. 1, aqui 2, aqui o 3. Tem 3 ligantes. O carbono é tetravalente, significa que ele vai ter uma dupla entre um deles, não interessa qual. Todos eles têm uma dupla, na verdade, nesse caso. Aqui, 120, 120, 120. Fechou 360. Quem é que faz um carbono com 3 ligantes, ângulos de 120 graus entre eles? sp2, professor. Então, beleza. sp2 de geometria trigonal planar. Beleza? Guardem as perguntas para depois. Eu até fechei o chat aqui para não me desconcentrar, não perder a linha de raciocínio. Eu sou meio disléxico, às vezes, né, penso uma coisa, falo outra e acaba atrapalhando. Então, se tiver alguma correção, algum comentário, alguma pergunta, a gente já vai ver ali, tá? Cadeias carbônicas. Por que eu coloquei esse slide para a gente riscar ali um pouquinho? Porque é muito importante saber olhar para uma cadeia carbônica e entender ela um pouquinho. Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui o heptano. Não, vou pegar o pentano. O heptano é um pouquinho maior, vai dar muito trabalho. Então, vamos lá. Pentano. O que é o pentano? O pentano é uma substância, um hidrocarboneto, com 5 carbonos, né? Pentacampeão, 5 vezes, então 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse AN significa que todas as ligações entre os carbonos são simples. Coloquei aqui, simples, 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 simples. O carbono é tetravalente, então o que a gente precisa fazer? Colocar as outras ligações. Nesse caso, a gente compõe ou completa com hidrogênios. Então, é um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mais um aqui. Outro lá. Outro aqui. Mais um aqui. Falta 3 nesse carbono da ponta. Legal. Show de bola. Completei. Viram o tempo que eu demorei para fazer isso? O espaço que isso toma? Então, é importante que nós percebamos também que podemos reduzir isso aí um pouquinho, juntar. Por exemplo, então tem 3 hidrogênios ligados a um carbono. Então a gente vai fazer assim, ó. H3C. Próximo. Tem um carbono ligado a 2 hidrogênios. CH2. Mais um carbono a 2. Então, CH2. CH2. E lá no final, CH3. Ah, professor, eu achei que ainda ficou longa. Dá para encurtar um pouquinho mais? Dá sim, senhor. H3C. Quantas vezes o CH2 repete-se ali nessa situação? 3 vezes. Então a gente pode fazer, até deixa eu apagar, porque normalmente não se coloca esse traço ali. Opa, vem cá. Vem. Borrachinha, apaguei aqui. Show de bola. Então vamos lá de novo, canetinha, bonitinho. O que a gente vai fazer? Como o CH2 ele se repete 3 vezes, eu vou colocar ali entre parênteses. CH2. 3. E aqui no final, CH3. Legal, cara. E agora? Professor, dá para fazer isso diferente? Dá para fazer diferente também. O que a gente vai fazer? Aqueles tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada ponta e cada vértice, um carbono. Preciso colocar os hidrogênios, professor? Não. Opa, peraí. Deu ruim aqui. Acho que coloquei uma a mais, né? Aqui, ó. 3, 4, 5. Beleza. Acho que o professor esqueceu de... né? Esqueci de como se conta. Então, cada ponta e cada vértice tem um carboninho. Preciso colocar os hidrogênios? Não, meu filho. A gente sabe que os hidrogênios estão ali. Tá? Por que eu falo isso? Por que a gente tem que aprender a olhar essas cadeias? Inclusive, nessas cadeias a gente precisa aprender a classificar essa cadeia. Por exemplo, cadeia aberta, cadeia saturada, cadeia normal. Tá? Para que isso? Porque muitas vezes ocorre, tanto no Enem ou mesmo nos vestibulares, de você precisar classificar essa cadeia. Ou, melhor, com base na classificação, responder, interpretar ou fazer alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Poxa, tem a cadeia, está ali bonitinha. Em 2013, o Enem cobrou o NanoKid. Se vocês, depois da live, não agora, para não deixarem de visualizar aí, digitarem lá no Google, NanoKid, Enter. Vai aparecer um monte de bonequinhos feitos de cadeias orgânicas.
E aí teve uma questão em 2013 que pedia sobre isso. Se o aluno não consegue olhar para aquilo lá e visualizar, pelo menos mentalmente, onde estão os carbonos, onde estão os hidrogênios e assim por diante, ok. Tá? Lembrando que se houver um oxigênio, por exemplo, ele tem que estar marcado ali. Um nitrogênio, um enxofre, é a mesma coisa. Você só representa essa molécula desse jeito, assim, sem nada, se for um hidrocarboneto. Ok? Cadeias carbônicas, classificação. Isso é super importante também. Cadeia carbônica. Isso aqui a gente não vai trabalhar cada um deles, tá? Eu só puxei ela aqui para mostrar que existem essas classificações e você precisa reconhecer em cada cadeia a que classificação ela pertence. Se ela é aberta, se é fechada, se é mista, se é saturada, se é insaturada, se é homogênea, se é heterogênea, se é cíclica, se é... cansei. Até faltou oxigênio no cérebro. Tá? Quase desmaiei aqui. Então a gente precisa conhecer isso muito bem. Por quê? Vamos adiante. Olha aqui. Mesma coisa. Pulei um enunciado, é muito longo, estou com preguiça. Vou para o comando. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Deu ruim. Não sei qual é o mencionado no texto. Vou ao texto. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Ou seja, regiões hidrofóbicas, ou seja, tem aversão à água, e outra hidrofílica, ou seja, tem atração pela água. Anfifílico, eu gosto muito de estudar, a minha esposa é professora de português, eu tive bons professores de português, e se eu começar a errar muito, eu apanho em casa, né, e tal. Anfifílico, anfi. Não tem o anfíbio? Duas formas de vida? Filia não é atração? Então ele tem atração de duas formas diferentes. Atração por compostos polares, a água, por exemplo, e compostos apolares. Beleza. Continuando ali, isto é, possuem duas regiões. Tá. O principal tensoativo aniônico. Opa, primeira dica que a questão nos dá. Tensoativo aniônico. Se ele é aniônico, na cadeia tem que ter um ânion. Tá? Surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. Tá? No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica. Ó, veja que eles já estavam dando ruim lá, já estava dando problema porque não degradava. Por que não degradava? Por causa dos diversos carbonos terciários. Opa, segunda dica, que compõem a porção hidrofóbica. A hidrofóbica é onde tem muito carbono. Tá? Eu sempre dou a dica para a galera o seguinte: todo mundo já sujou a mão com carvão, seja na churrasqueira, no fogão, na lareira, alguma coisa assim. E sabe que quando você pega o carvão e suja a mão, é difícil lavar, você tem que esfregar muito, passar sabonete, né, tá? Por que é difícil? Porque o carvão, ele é composto basicamente por carbono. E o carbono, ele não é solúvel em água, ele é apolar. Então, usa isso na tua cabeça para você lembrar. Muito carbono apolar. O que vai tornar alguma coisa polar? Um íon, uma carga elétrica, oxigênios, nitrogênios, enxofres. O oxigênio, principalmente no caso do OH, ele tem uma solubilidade em água maravilhosa, tá? A gente já vai ver isso aí também. E aí, o que a gente vai fazer? Levando em conta a persistência, tá. Então, nós vamos procurar um composto que é aniônico e que é cheio de carbonos terciários. Professor, que é um carbono terciário? Vamos lá, filho. Carbono terciário é um carbono que liga em outros 3 átomos de carbono. Então, vamos lá. Aqui, não tem carbono terciário, tem carga elétrica. Aqui, opa, negativo. Então, é ânion. Show de bola. Tem bastante carbono terciário? Opa, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro... Opa, não. Esquece, ali não é. Fui no embalo. Aqui e aqui. Então, tem diversos átomos de carbono terciário. E tem ânion. Beleza, mas eu estou na dúvida, vamos ao final. Aqui tem ânion? Tem. Porque ele tem que ser aniônico, lembra lá em cima. Mas ele tem apenas dois carbonos que são terciários. Então, não justifica essa enorme quantidade de carbonos terciários. Aqui é cátion, catiônico, e aqui também é catiônico. Não interessa mais. Qual é a aniônica que tem um monte de carbonos terciários? Alternativa B. E vamos para frente, porque aí você já acertou a questãozinha. Então entendam que a gente sempre viu alguma coisa, estudou alguma coisa, que você tem que se agarrar
na hora de resolver uma questão. Porque você não pode passar toda a prova de natureza nas questões que envolvem química chutando, né? Então, você vai ter que se apegar em alguma coisa. E eu tenho certeza que para o bom estudante, que prestou atenção na aula, que anotou, que conversou, que perguntou, ele vai saber por onde dar uma continuidade. Ok? Uma outra coisa também que nós precisamos ter um cuidado muito grande, ter uma atenção muito grande, eu já vi várias questões, não só de Enem, mas de vestibulares principalmente, é sobre as propriedades físicas e químicas das cadeias carbônicas. Ok? E aqui eu trouxe duas para a gente trabalhar um pouquinho, porque, lembre, a química orgânica é gigantesca. No ensino médio, ela leva um ano inteiro para ser trabalhada com uma turma e a gente tem uma hora aqui para dar uma pincelada. Então eu trouxe esses dois, os pontos de fusão e ebulição, que um acompanha o outro, né? E a solubilidade em água. Quais são as dicas que eu dou? Primeira coisa, o que faz uma substância mudar de estado físico? Existem os três, sólido, líquido e gasoso. O sólido é aquele em que as moléculas estão todas unidinhas, bonitinhas, juntinhas. Por isso que, por exemplo, essa caneta aqui, ela permanece sendo uma caneta, porque ela está no estado sólido. Se eu aquecer ela vai derreter, ela vai fundir. E passamos, então, para o estado líquido. E se eu continuar aquecendo demais, imaginando que ela não vá, né, deteriorar totalmente, ela vai virar um gás. Então, são esses três estados. O que faz com que passe do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso? A agitação. Então, essa agitação, ela tem que, nessas mudanças de estado, enfraquecer a força que une tudo. Então, as moléculas unem-se umas às outras, os íons unem-se uns aos outros. Lá na ligação metálica, os kernels, que são aqueles falsos cátions dos metais, que os metais eles não querem os seus elétrons, mas eles estão ali e formam a nuvem eletrônica, aquela parada toda, eles estão todos muito juntos. Alguns mais, outros menos. Quanto mais eles ficam juntos, mais difícil é separar. Mais difícil é afastar uns dos outros. Maior a energia necessária, portanto, maior temperatura. Uma coisa leva a outra. O que a gente vai analisar? Eu sempre nas aulas eu comento sobre a massa, porque eu dou o meu exemplo. Poxa, eu tenho 100 quilos. Aí pega lá uma outra pessoa de 40 quilos. Qual que é mais fácil jogar para cima? Separar. Eu com 100 quilos ou um aluno lá, de repente, ou um professor de física com 40 quilos e 1,43 m. Vai ser mais fácil uma pessoa menor, mais leve. Por quê? Porque requer menos energia. Então, eu peguei esse quadro aqui, até mesmo do próprio material do Marista. Cortei e trouxe aqui. Então, nós temos metano, etano, propano, butano, pentano. Hidrocarbonetos com 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos, respectivamente. Percebam aqui a temperatura de ebulição, ou seja, na hora que ele vira gás, a temperatura que ele vira gás. O metano, menos 161. Etano, menos 89. Menos 44, menos 0,5, mais 36. Então, veja que conforme vai ficando maior a massa, maior vai ficando a temperatura de ebulição. Lembrem que fusão caminha no mesmo sentido. Só que não é pela massa exclusivamente. É porque quanto mais massa, maior é a molécula. A gente está falando de compostos de carbono, então moléculas. Quanto mais massa, maior ela vai ser. E quanto maior ela é, mais interação ela tem com as outras. Que estão vizinhando ali com ela, estão vizinhas, né? As moléculas vicinais, vamos dizer assim. E, portanto, maior é a interação entre essas moléculas. E a gente chama essa interação, essa atração que elas têm entre si, de força intermolecular. Tá? Então, são as forças intermoleculares que juntam as moléculas. Lembrem que das forças intermoleculares, nós temos a ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Temos o dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. E temos o dipolo induzido, também chamado de dipolo instantâneo, forças de Van der Waals, forças de dispersão de London, tá? Eu chamo de dipolo induzido para ficar mais fácil, até pelo conceito dele, que a gente não vai trabalhar agora, tá? E
o ponto, a atração é maior nesse sentido. Então, dipolo induzido são substâncias que têm baixa atração, dipolo permanente, atração intermediária, boa, e ligação de hidrogênio, dentre as ligações entre moléculas, é a mais forte de todas. Como é que eu sei que é a ligação de hidrogênio? É quando o hidrogênio liga diretamente em 3 elementos: flúor, oxigênio e nitrogênio. Opa, nitrogênio. O FON, né? Então o hidrogênio ligou a FON, flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, nós temos ali uma ligação de hidrogênio, que antigamente era chamada de pontes de hidrogênio. E no caso dos hidrocarbonetos especificamente, eles têm, em sua quase totalidade, dipolo induzido, que é uma baixa atração. Por isso que quanto mais pesada vai ficando a molécula, maior a atração do tipo de dipolo induzido, então ela vai ficando com pontos de fusão e ebulição mais altos. Ok? Mas então lembrem, o que une as coisas e que muda os pontos de fusão e ebulição, as temperaturas de fusão e ebulição, as ligações intermoleculares. Solubilidade em água. Eu já falei antes ali, mas repito novamente. Carbonos, em geral, hidrocarbonetos, quase sua totalidade, com algumas exceções, eles são insolúveis em água. Outros são parcialmente solúveis em água. Tá? Só por uma questão de momento de dipolo que muda. E quando eu quero olhar para uma substância e saber se ela é solúvel em água ou insolúvel, falando isso dentro dos compostos orgânicos, tu vai procurar o seguinte: muito carbono, só carbonos, insolúvel em água. Quando é que haverá uma solubilidade? Quando você tiver a presença de outros átomos, a presença de outros elementos químicos diferentes. Porque aí eles vão gerar uma diferença da nuvem eletrônica, por questão de eletronegatividade, e vai formar, então, um polo. E polo polar, água. Então, a água a substância polar vai se misturar com a água. E, claro, tudo tem também os dois lados. Se você tem uma coisinha polar e um monte de carbonos, não resolve, tá? E aí eu trouxe a tabelinha aqui. Então, alguns álcoois: metanol, etanol, propano 1-ol, butano 1-ol, pentano 1-ol, hexano 1-ol. Todos eles têm uma hidroxila. Álcool, a gente sabe que tem OH. Metanol tem um carbono, uma hidroxila. Poxa, solubilidade em água dele é infinita, em qualquer proporção. Etanol, idem. Poxa, o etanol ele é infinitamente solúvel em água, em qualquer proporção. O 1-propanol também. Só que agora veja o seguinte: aqui ele tem um carbono, aqui ele tem 2 carbonos, aqui ele tem 3 carbonos. Todos eles com uma hidroxila. Agora veja o butano 1-ol, 4 carbonos. Poxa, agora já não é mais infinita. 7,9 gramas para cada 100 gramas de água. Por quê? Porque aumentou o número de carbonos. Pentano 1-ol, 5 carbonos. Diminuiu ainda mais, foi para 2,2. E se eu colocar um carbono a mais, olha para quanto ele vem. Então, quanto mais carbonos houverem, menor a solubilidade. Para que isso nos ajuda? Olha a questão. Novamente, esquece o enunciado. Vamos para o comando da questão. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Então, vamos lá para a tabelinha. Fração 4. Quem é a fração 4? Fração 4 são compostos entre 14 e 18 carbonos, entre eles o óleo diesel, e que tem temperatura de ebulição entre 260 e 350 graus Celsius. Poxa, então o que mudou aqui? 14, 18, 11, tá? Mudou a cadeia. Cadeias maiores vão tendo temperaturas maiores também. O que nós queremos com isso? Descobrir por que isso acontece. E isso acontece porque nas cadeias maiores, o que é mais intenso? As forças intermoleculares. Tá? Então, são as forças intermoleculares que deixam tudo mais junto e mais difícil de separar. E quanto mais difícil é de separar, maior a energia, maior a temperatura. Tá? Lembrando que na fusão, ou seja, do sólido para o líquido, ele enfraquece essas forças intermoleculares e no líquido para o gasoso ele rompe. Por isso que as moléculas podem viajar, ir embora e fazerem o que tiver que ser feito. Mais uma questão agora sobre solubilidade. Todas essas questões, gente, eu cometi o erro, e até assistindo a aula do professor Heron antes, ele colocou a data,
mas são todas questões de Enem, com exceção daquela primeira ali da bioatividade, as outras são questões 2017, 19, 18, tá? O armazenamento de certas vitaminas. O organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Então, existem vitaminas hidrossolúveis, solúveis em água, e lipossolúveis, solúveis em gordura. O que a gente elimina com facilidade? Água. O que a gente elimina com dificuldade? Gordura. Eu que o diga. Estou aí há 38 anos tentando emagrecer e não consigo. Então, o que a gente poderia pensar? Substâncias, ou seja, vitaminas que precisam ser suplementadas diariamente. São aquelas que são dissolvidas em vias que a gente elimina mais fácil, na urina, ou seja, na água. Portanto, aquela que a gente precisa ingerir diariamente são as hidrossolúveis. E agora, aqui não diz quais são as vitaminas, porque, por exemplo, eu decorei que as hidrossolúveis, vitamina C, complexo B, vitaminas lipossolúveis, K, A, D e E, KD. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que agora analisar a situação. Dica do Pinto, número 8. Se você olha para uma cadeia e enxerga oxigênios, nitrogênios, enxofres, mas o oxigênio é muito importante. Principalmente quando ele é OH, ele é um grupo solúvel. E você vai ver no total, mais ou menos, como é que são os carbonos. Então, veja na primeira, a cadeia 1. Tem uma hidroxila, sozinha. Assim como a andorinha sozinha não faz verão, a hidroxila também não. Um monte de carbonos. Então, essa aqui não é. Essa aqui, ó. Poxa, 2 oxigênios sozinhos e uma cadeia mega. Também é lipossolúvel. Olha essa aqui. Cadeiazinha pequena, compacta, cheia de hidroxilas. Cheia de oxigênios. Então, essa aqui, ela é extremamente solúvel em água. Então, é uma vitamina hidrossolúvel e, portanto, de reposição diária. Então, nós queremos a 3, alternativa C. Isomeria cis e trans. Basicamente, o que eu queria com vocês aqui é dizer o seguinte. Trans, ela tem um dipolo puxando para cá, um dipolo puxando para cá, uma atração. E esse momento de dipolo, se a gente pegar a questão dos vetores, a gente vai ver que essa molécula tem momento dipolar igual a 0. Portanto, ela é apolar. E essa aqui tem tem os dipolos puxando nesse sentido, e que vai, segundo a regra do paralelogramo, dar origem a um vetor resultante diferente de 0. Então, Mi diferente de 0. Portanto, ela é uma molécula polar. Para que isso aqui interfere? Nós temos a LDL e a HDL, que são aqueles colesteróis. O LDL, logo Deus leva, que é o ruim, porque ele é de baixa densidade, e o HDL, que é o hoje Deus livra, que é o de alta densidade. O que tem a ver com isso aqui? Todo mundo já ouviu falar em gordura trans. Por que a gordura trans é tão ruim? Porque ela é apolar. Tudo que é apolar tem menor atração entre as moléculas, então ela fica mais espalhada, menor densidade. Portanto, ela auxilia na produção do LDL. Enquanto que essa aqui é polar, tem polos, atrai com mais força, deixa mais juntinho, mais denso. Então, HDL. Tá? E aí, grupos funcionais. Vocês sabem que vocês precisam trabalhar muito bem isso aqui. Precisa reconhecer não só para o Enem, mas também para os vestibulares. Por que isso? Porque existem reações que eles pedem com base em algumas situações e você precisa do grupo funcional. Então, eu vou deixar aqui esses slides, eu prometi 10 minutinhos a gente parar para tirar dúvidas. De reações que têm uma importância bastante grande e que talvez podem vir a ser cobradas no Enem. Oxidação de álcoois, aqui tem uma regrinha. Então, a gente sabe que álcool primário forma aldeído, ácido carboxílico, exemplo disso é o vinho quando vira vinagre. O álcool secundário transforma-se em uma acetona e o álcool terciário não reage. Existe um caso especial que é do metanol. O metanol, ele forma metanol, mas por ação do oxigênio nascente, que normalmente nós vemos como um oxigênio entre dois colchetes, também chamado de birradical, ele acaba oxidando todos os hidrogênios e tal, e produz gás carbônico e água, porque ele vai vir a produzir o ácido carbônico.
tá? Ozonólise, super importante. Inclusive, nós tivemos esse ano o prefeito de uma cidade aqui de Santa Catarina que comentou sobre a aplicação do ozônio no tratamento da Covid. Infelizmente, o brasileiro não leva as coisas a sério e talvez por falta de conhecimento ficou fazendo piadinha. Esse processo é chamado de insuflação, tem estudos já no mundo todo sobre isso para tratamento de doenças. E o ozônio ele é capaz de quebrar moléculas. Tá? Por isso que ele é usado em tratamento de piscina, tratamento de efluentes e assim por diante. O que ele faz? Ozonólise quebra a cadeia. Então, sobrou aqui 3 carbonos, prop. Na ozonólise de alcenos aqui, você vai produzir sempre um aldeído. Tá? Por isso, al ali. No final aqui, temos esse 1 carbono, que é o metanal, né? Met, 1 carbono. Transesterificação, super importante. A dica é, transesterificação é um processo que, por exemplo, é para a produção de biodiesel. Transesterificação, através de ésteres, de um éster para outro éster. E para que nós saiamos do éster 1 para o éster 2, nós precisamos de um álcool, ok? Reação hidrólise básica de ésteres, que também é para a fabricação de sabões, super importante. Deem uma olhadinha com o tempo, me procurem se precisarem. E aí nós trouxemos aqui uma reação, uma questão. Então nós temos aqui um éster e aqui temos outro éster. De éster para éster, quem tem que ser a substância A? Álcool. A única alternativa que traz um álcool, substância, é a alternativa B. Tá? Era essa última que nós tínhamos para trabalhar com vocês. Deixa eu abrir aqui o chat. Nossa, tem algumas mensagens aqui. Infelizmente, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Deixa eu ver aqui. Dica do Pinto. Sempre tem a dica do Pinto Special Edition, dica do Pinto Greatest Hits, né? Então sempre tem as dicas do Pinto. Eu nunca sei qual é o número da dica, mas eu falo a dica do Pinto. Pressão e temperatura, show de bola. Aí, boa noite, valeu, esplêndido. Imagina, vocês são gentis demais. Trigonal plana, perfeito, tá? O macete é muito bom. Os macetezinhos, porque assim, ó, é muita coisa. Eu sei que para quem vai fazer Enem, ele não tem que saber só química. Ele tem que saber química, tem que saber física, tem que saber matemática, história, geografia, tem que saber chutar, tem que saber o Pai Nosso, tem que saber um monte de coisa, né? Porque quando vem a dúvida, segura na mão de Deus e vai, né? Vamos lá. Só eu que não estudei isso na escola. É que assim, ó, cara, dependendo, por exemplo, segundo ano... Normalmente, não sei se você estuda em escola, no Marista ou em escola pública. Escola pública são 2 aulas, o professor tem que fazer... Eu sou professor de escola pública também, sou concursado no estado, e aí o que acontece? A gente tem que fazer miséria para explicar tudo isso em 2 aulas por semana. Né? O Schlindwein, meu assessor para assuntos tecnológicos, esse cara me tirou do sufoco mais vezes do que eu possa agradecê-lo, porque... de tudo, né, João? Show. Então, beleza, aqui estou. Opa lá, EB Faria Neto, a esposa. Inclusive, a gente fala assim, né, da química da orgânica do carbono, é a química da vida. E aí, quando eu conheci ela, né, então eu falei para ela um dia assim, amor, eu posso te chamar de carbono? E aí ela, né, professora de português, tudo. Por que carbono? Porque sem você a vida seria impossível. E aí, claro, né, ela casou comigo, porque quem resiste é um químico romântico, né? Então, aí estamos, tá? Galera, 5 minutinhos. Se tiver... Amor não existe, né? O que existe é uma série de reações neuroquímicas. Mas, enfim, estamos ali, né? Opa, meu guri, ali, ó. Meu filho, né? Meu filho que mora em Florianópolis, fez 15 anos ontem. Então, parabéns. E... continue estudando, tá? Isso aí, galera. Então, olha só. Alguma dúvida, assim, para o chat agora? Tranquilinho? Meu caderno só dá a dica do Pinto. Porque eu tento, enquanto vocês mandam as dúvidas ali, caso tenham, eu tento traduzir para vocês a química, porque a química, eu cansei de falar assim, ó, Quando eu comecei a estudar química e dar aula de química, eu pensava assim, não, química é fácil.
Hoje eu já penso assim, não, química não é fácil, porque você precisa da física, você precisa da matemática, você integra ela com a biologia. Eu comecei ali falando um pouquinho de história, eu não sou um profundo conhecedor, mas gosto. Então você consegue, para compreender ela, a química nos seus tempos, as modificações, tudo que ocorre, a gente precisa estudar. Então não é uma coisa que você aprende no cotidiano. Tá? Então, assim, no cotidiano, que aprende com facilidade. Então, isso aí de estudar, de conhecer essas coisas, exige tempo, exige, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, que tem vídeos interessantíssimos, exige bunda na cadeira, né? Então a gente tem que sentar, tem que estudar. E nesse caso eu penso assim, poxa, primeira coisa, a gente tenta dar a aula que nós gostaríamos de ter recebido. E segundo é traduzir isso, porque penso comigo, não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, mas penso, algo que eu tenho para mim. Nós temos que passar só de ficar decorando isso. A gente tem que tem que tornar facilitável, né? A gente tem que tornar mais fácil, tem que traduzir para o aluno. E aí, quando a gente pega, por exemplo, essas reações, eu falei ali brevemente de ozonólise. A gente poderia divagar demais sobre ozonólise, por exemplo. Ozônio é um gás lá da camada de ozônio, lógico, né, a camada dela, que fica na estratosfera entre 15 a 50 quilômetros de altitude, muito bom lá, legal, filtra a radiação ultravioleta do tipo B, mas aqui na troposfera, onde nós vivemos, o ozônio é um gás traço, mas é um gás que faz mal, é um gás tóxico, ele reage quebrando moléculas, produzindo radicais livres. Radicais livres, a gente poderia falar assim só sobre reações orgânicas. Poxa, a gente terminou outro dia uma apostila sobre reações orgânicas. Os alunos não aguentavam mais, eles estavam arrancando os cabelos, porque aí você começa a pensar naquela heterólise, homólise, radicais livres, carbocátion, aquela coisa toda. E aí você percebe que tudo isso não é nada se você, por exemplo, não entende... falar o alunês, né, Jennifer? Que a gente não percebe que o radical livre, por exemplo, o Sol produz, ele tem radiação ultravioleta que quebra as moléculas, e quando ele quebra de uma forma homolítica, ou seja, cargas iguais, e esses pedaços de moléculas, ou mesmo átomos, que quebram de cargas iguais, eles ficam com aqueles elétrons desemparelhados que eu mostrei lá no começo. É aquele elétron que está sozinho no orbital, mas ele sozinho não é feliz, então ele precisa roubar elétron de alguém. E ao roubar elétron de alguém, ele vai vai na tua célula. E a célula que tem o seu elétron de algum átomo que compõe lá roubado, ela vai ter uma desordem eletrônica que vai matar a célula. Não morreu a célula, ela começa a se replicar de uma forma que causa um tumor, um câncer. Então, assim, a linguagem química ela é muito mais, como eu falava ali, do que decorar fórmulas e assim por diante. Então, sempre busquem conhecer um pouco. Eu acho que ela é maravilhosa. Só não gosta quem talvez não entenda ela. Tá? Mas enfim, né, 2059. Agradeço a vocês pela paciência, pela empatia, pelas lembranças, né, que vocês compartilharam ali. Espero que tenhamos mais oportunidades de conversas assim, de lives, de formas de trocar conhecimento, né? Às vezes eu tenho muita dúvida para saber como montar as reações e quando tem catalisadores. Eu não sei como uso ele. Aí o que acontece? Por exemplo, se a gente fosse lá para o... Só concluindo aqui, ó, bem rapidinho. Aqui, ó, nós temos catalisadores. A água funciona como um catalisador. Bem rapidinho, tá, gente? Eu peço perdão. Temos o zinco, temos o O3. Essa tua dúvida, Laura, ela é uma dúvida geral de muita gente. Por quê? Porque é muita coisa que você tem que saber. Sabe? Infelizmente, a gente precisa de muita dedicação e às vezes a gente não tem. Tem vestibular batendo a porta, né? Dia 22 aí tem a CAF e tal. E aí o que acontece? Cada caso é um caso. Às vezes o catalisador tem a função de enfraquecer a ligação, às vezes o catalisador tem a função de promover a reação de uma forma, por exemplo, aqui, a água, a ozonólise, é uma ozonização com hidrólise. Então ele vai pegar essa ligação dupla, vai abrir, vai colocar um oxigênio aqui, outro aqui, lá, aqui tem um carbono, aqui mais um oxigênio,
e aqui tá, e segue a cadeia. Isso aqui é um ozoneto. Entrou a água, catalisa a reação roubando um oxigênio formando H2O2. Quando chega o H2O2, quebra essa ligação, por isso que aqui vai formar dois compostos diferentes, mas a água, poxa, catalisador não pode ser consumido, ele tem que ser devolvido. Então o que vai acontecer? Chega o zinco. Poxa, nós temos aqui um aldeído. A gente sabe que o aldeído não, cara, vocês estão de saco cheio já comigo, né? O aldeído, ele é intermediário, mas ele pode ser oxidado a ácido carboxílico. Para oxidar ácido carboxílico é a coisa mais fácil. A água oxigenada faria isso, mas entra o zinco na cena. O zinco tem um potencial de oxidação maior do que o dos aldeídos. Então, o que vai acontecer com essa água? Ela vai atacar o zinco, formando óxido de zinco e devolvendo a água que inicialmente tinha sido consumida ali. Então, cada caso é um caso, Laura. Se você tem esse problema, não se preocupe. Tenta pegar as dicas. Por exemplo, quando a gente viu ali, onde estava? Aqui, ó. Éster para éster. O que tem no meio ali, o que acontece às vezes para você interpretar uma questão não vai te ajudar muito. Você tem que tentar montar os seus estudos focando. Bom, transesterificação. Através de um éster para o outro. Se nós temos de um éster para o outro, o éster 1 precisa de quem para esterificar? Álcool. Éster e álcool forma éster 2 e álcool 2. Tá? Então, esses processos todos. Aqui o biodiesel é um dos exemplos de produção, de utilização desse conceito. Hidrólise básica de ésteres. Fabricação de sabão é um processo de hidrólise básica. E aí, elas estão presas lá, as gatas não estão aqui porque elas ficam caminhando, né? Então não dá. E aí o que acontece? Cara, assistam filmes. Por exemplo, eu sempre falo para os alunos do filme Clube da Luta. Ele é um filme pesado, cara, sabe? Tem umas cenas assim que para quem é mais frágil, que tem uma cabeça assim não tão focada, ele é pesado. Tem cenas de sexo, cenas de agressão e tal. Mas ele tem uma parte da química muito interessante. O cidadão vai lá, rouba a gordura das clínicas de lipoaspiração, faz sabão, vende para as mulheres que fizeram lá, a um preço exorbitante, e no processo retira o álcool. O álcool da gordura é a glicerina. A glicerina, a gente sabe que a glicerina, quando sofre uma reação de nitração entre ácido nítrico e ácido sulfúrico, que o sulfúrico catalisa a reação do ácido nítrico, você vai ter, então, a nitroglicerina, que é o explosivo. Então, sabe, a gente tem que buscar essas referências, buscar estudar, mas concordo. É muita coisa, sabe? Então, mas era isso, gente. Peço perdão por ter estendido 4 minutos depois ali. Tá? Desculpa mesmo. Gostaria de ter mais horas para ficar aqui conversando e expondo isso tudo. Agradeço ao grupo, agradeço à rede.